Glória a Deus. Bom, vamos falar de Saul, né? O rei Saul. Bom, Saul, ele foi o rei de Israel. E depois de Saul veio Davi, né? Mas Saul, ele foi escolhido pelo povo. Então, existe uma diferença. Quando é escolhido por Deus e escolhido pelo povo. Saul foi escolhido pelo povo. Ele reinou. Ficou no governo? Ficou. O problema é que Saul, ele perdeu a direção de Deus. O coração de Saul encheu de grandeza. E aí Saul, ele estava governando, né, reinando o povo de Israel, mas não fazendo mais como Deus tinha lhe orientado. Então ele achou que fazer do jeito dele ia dar tudo certo. E aí foi quando Deus deixou Saul. E aí o Saul já não conseguia mais ter as visões de Deus. Saul não conseguia ter mais as revelações, não tinha mais sonhos. E ele agora vai procurar uma feiticeira para ver se Deus fala com ele pelo espírito de feitiçaria. E Deus nunca foi com feitiçaria. O Saul vai procurar uma feiticeira para ver se Deus falava com ele pelo espírito de feitiçaria. Que mesmo naquela época o próprio Deus era contra os agoureiros, os prognosticadores, os feiticeiros. Deus nunca foi a favor. No Novo Testamento, Jesus veio para combater a feitiçaria, combater o mal, as forças malignas. E hoje em dia nós estamos vendo muito isso. As pessoas, elas também têm procurado esses caminhos. Eles desistem de Deus, eles se afastam de Deus e vai procurar resolver os seus problemas com a outra criatura. Eles vão procurar um feiticeiro, uma feiticeira, um adivinho, para ver se resolve os seus problemas. É quando vai piorando cada vez mais. E nós estamos vendo isso. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Se nós não procurarmos Deus, se não procurar aproximar de Deus, quem que vai resolver os nossos problemas, as nossas causas? Por isso, Marcos, existem muitas pessoas, elas afastaram de Deus, se distanciaram de Deus, empresa quebraram, lares, casamentos foram destruídos, família destruída, porque as pessoas, eles vão se afastando de Deus. Às vezes até dá certo. Tem pessoas que não servem a Deus e está tudo bem. Está tudo bem. É preciso saber se isso que está tudo bem vai lhe trazer a salvação. Porque uma coisa é você ter Deus e às vezes enfrentar problemas. Porque às vezes nós estamos na igreja, o homem, a mulher servindo a Deus e tem dificuldade, passa luta, passa problema, vem as provas, vem as dificuldades. E aí, pessoas que estão na igreja, eles até questionam e falam por que ele está na igreja passando por problema, e tem pessoas que não estão na igreja e vivem uma vida melhor. Olha, eu não posso comparar a minha vida na igreja com uma pessoa que está fora da igreja. Na igreja, eu servindo a Deus, eu sei o caminho para onde vou, independente das lutas, das adversidades. A Bíblia diz que Paulo passou dificuldades, fome, naufrágio, navio, mas nunca Paulo desistiu de Deus, diferente de Saul.
Ele sabia quem era Deus, mas o fato de ele errar, pecar contra Deus, Deus agora deixou de andar com Saul, deixou de falar com Saul, deixou de revelar as coisas, tudo para o Saul. Aí você diz, pergunta, pastor, mas Deus deixa a gente? Sim, Deus deixa. Deus falou para Salomão que se Salomão fosse obediente, igual Davi, seu pai, Deus ia ser com ele por onde ele fosse. Deus falou isso para Salomão. Deus disse, olha, se você andar comigo, conforme andou Davi, seu pai, eu serei contigo por onde quer que andares. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Eu não vou deixar você se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai te afogar. Mas se você me deixar, Salomão, se você me deixar, eu te deixo. O próprio Deus falou isso. Então, quando às vezes dá certo para uma pessoa, não significa que Deus está com ela, porque nem tudo que está dando certo para uma pessoa, Deus está com ela, não é verdade? Então, o caminho é Jesus, independente do que vem, o que você vai enfrentar, a dificuldade, as adversidades. Jesus, lá em Mateus 11, 28, Jesus, ele disse uma certa ocasião, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E ele disse mais, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E olha só o que ele diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então existe um jugo suave e um fardo leve. E esse jugo suave e um fardo leve é para quem segue Jesus, é para quem entregou a vida para Jesus. Porque quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de Jesus, porque a igreja não vai mudar a vida de ninguém, quem vai mudar é o Senhor Jesus. A igreja é um local da gente adorar Jesus. Então, você que me assiste agora, talvez você saiu da igreja e achou que ia dar certo, tem vontade de voltar e não consegue. Por que você não consegue? Se você é livre, não tem algo estranho? Porque se você é livre para ir onde você quer, você vai. Agora, menos para a igreja, não tem que ter uma coisa estranha. Você é livre, você tem liberdade de escolha, você escolhe o caminho que você quer ir. Agora, a dificuldade é só para a igreja, é só para Jesus. Então, a gente sabe que já dá para saber que existe algum problema de ordem espiritual que não deixa você aproximar de Deus. Uma pessoa que afastou da igreja, ela conheceu Jesus, ela andou no caminho certo, viveu na igreja, ele tinha um vício, se libertou, assim como veio Saul, e depois voltar para a prática de feitiçaria, porque quando Saul estava no governo, estava reinando o povo de Israel, ele sabia, ele conhecia a feitiçaria, ele conhecia os agoreiros, os prognosticadores, os adivinhos, ele conhecia. Agora, depois que ele perde a direção de Deus, aí agora ele vai procurar uma feiticeira lá em Edom, para ver se Deus falava com ele pelo espírito de feitiçaria. Veja aonde ele chegou e a visão que ele perdeu. Ele já não estava vendo mais, não perdeu completamente a visão espiritual. O inimigo já cegou a mente, e vem Davi e assume o reinado, e aí fez a diferença. Então Malaquias diz, então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
a diferença é muito grande. É isso que eu queria passar para vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.